Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Faz um tempinho já que eu não postava um vídeo, da última vez eu não postei, no último domingo, mas dessa vez eu tô aqui mais uma vez para continuar a postagem dos vídeos para vocês. Teve alguns imprevistos aí e acabou que eu fiquei um tempinho sem postar. Mas agora eu tô de volta e vou continuar falando um pouquinho sobre a saga das parábolas, tá bom? Eu separei hoje não só uma parábola, mas eu separei algumas sobre as quais eu quero falar. Elas são bem curtinhas, então não vai demandar muito tempo para falar, mas eu vou fazer como da última vez, falar um pouco sobre as parábolas, contar a parábola e depois falar um pouco sobre ela. Cada uma das parábolas tem um significado diferente sobre o qual eu quero discursar a respeito, e no final eu quero unir todas as parábolas para poder dar um significado real e dar um objetivo real do uso das parábolas. O objetivo desse vídeo principal é fazer você entender o porquê que Jesus falava em parábolas e no que elas acrescentavam na vida dos seguidores de Cristo Jesus. É sobre isso que eu vou falar hoje, espero que seja um bom vídeo para vocês. É isso, obrigado e bora pro vídeo. Fala galera, é muito bom estar aqui de volta com vocês para poder falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre o amor, sobre a bondade de Deus. Dessa vez eu separei algumas parábolas específicas para poder falar um pouquinho a respeito destas e ressaltar a vocês a importância do uso de parábolas. Entre as parábolas que eu vou falar hoje a respeito, eu incluí aqui as parábolas da rede, parábola da pérola e parábola do fermento. Cada uma dessas eu vou especificar para vocês onde está escrito e são no mesmo grupo, né? Está ali em Mateus, no capítulo 13, tá bom? No livro de Mateus, no capítulo 13, ali você vai encontrar várias parábolas, né? Ali, próximas umas das outras. E Jesus, ele fala em várias parábolas. E no meio dessas parábolas, ele consegue ressaltar a importância. Por que Jesus falava em parábolas? Por que ele falava disso? Por que ele usava parábolas para poder conversar com os seus discípulos? E Jesus, ele ressaltava a importância das parábolas porque elas falavam a respeito do reino de Deus, a respeito do que Jesus, do que Deus esperava da gente, a respeito das coisas vindouras. Ou seja, quando Jesus falava em parábolas, ele não estava simplesmente falando só de situações fixas que aconteceriam naquele momento, mas estava prevendo situações que aconteceriam no meio dos cristãos em um futuro não muito distante. Olha só, no meio das parábolas de Jesus, lá no livro de Mateus, no capítulo 13, lá nos versos 34 ao 35, Jesus fala, né, a respeito da importância das parábolas, e ele diz que ele falava sobre as parábolas para o cumprimento das profecias. Olha só, o versículo diz assim: abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Entende? Nessa passagem em específico, Jesus ele fala de várias parábolas. E ele faz essa menção para que todos entendam da importância das parábolas. As parábolas de Jesus não eram só sobre o futuro, mas era sobre coisas que Deus queria dizer à humanidade, de que ele queria transmitir à humanidade, mas não transmitia porque não tinha um meio de transmissão concreto. Somente Deus poderia dizer coisas que estavam ocultas desde a criação do mundo. Ou seja, aquilo só poderia ser dito pelo próprio Criador. Porque se pudesse ser dito por um homem, Deus teria passado essas profecias para que um homem dissesse, para que um profeta de Deus transmitisse. E é justamente por isso que ele mandou que profetas profetizassem a vinda do Filho do Homem, a vinda do Filho de Deus. E quando o Filho de Deus vem ao mundo, ele está pronto e disposto a transmitir mensagens que falam um pouquinho sobre o poder e a sabedoria de Deus. Continuando aqui, ele fala sobre a parábola do fermento. Olha só, essa parábola do fermento faz analogia através do Evangelho. Olha só, ela diz que o reino de Deus é semelhante a uma mulher que misturou fermento a 3 medidas de farinha e deixou levedar. Essa parábola, ela é bem, tipo assim, você pode pensar, ela é meio vaga e tal, mas não. Jesus não estava falando com vagacidade, ele estava falando com objetividade. Muita gente não consegue entender isso porque não tenta avaliar o contexto da situação. Olha só, as parábolas de Jesus eram justamente para poder fazer com que você se aproximasse mais de Deus, fazer com que você entendesse como funciona o reino de Deus, o que é preciso para alcançar
é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que é preciso para agradar ao Pai? O que é preciso para viver debaixo da comunhão com Jesus Cristo? E quando Jesus falava da questão do fermento, ele estava falando justamente sobre como uma simples substância consegue transformar completamente a vida do ser humano. Quando Jesus fala sobre fermento, as pessoas que trabalham com padaria já trabalharam, e algumas que não trabalham, mas têm consciência disso, sabem como o fermento funciona. Ele é uma substância que age de dentro para fora, fazendo com que o pão infle. E logo que o pão infla, você tem noção de que o fermento fez efeito. Entende? Tanto que quando um padeiro, ele observa o pão e ele não está grande o suficiente, ele entende que ele precisa aumentar a medida do fermento. Ou seja, o fermento que Jesus estava falando, ele estava se referindo à transformação. Transformação essa que é feita de dentro para fora, através de uma pequena medida de uma substância. Há quem diga que o fermento pode representar o pecado, mas o fermento que Jesus está falando nessa passagem não era simplesmente o pecado. Era todo tipo de ação que é feita através do Evangelho. Seja esse Evangelho de Deus ou não. Se o Evangelho for de Deus, uma pequena e uma simples medida é capaz de transformar uma vida e trazê-la para perto de Deus. Da mesma forma, se o Evangelho não for de Deus, uma pequena medida e um pequeno detalhe pode fazer com que você se afaste de Deus e se aproxime de Satanás. Essa parábola ela é muito interessante e deve ser avaliada com muito cuidado, porque nós, como cristãos, temos que ser um fermento bom, aqueles que fazem com que as pessoas se aproximem de Deus em vez de se afastar, como na maioria das vezes nós não vemos nos dias de hoje. Continuando aqui as parábolas, Jesus, logo depois do seu sermão, ele começou a falar sobre, mais uma vez, ressaltando a importância das parábolas, uma nova parábola. Ele diz assim, olha, retornando a falar em parábolas, ele disse, por isso, todo escriba instruído no reino de Deus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Olha só, mais uma questão que muita gente interpreta de uma forma meio equivocada, mas essa parábola aqui, ela é tão objetiva e tão objetiva que você percebe que assim, que Jesus estava falando de transformação. Era uma clara transformação. Jesus fala de transformação na parábola anterior e também fala de transformação nesta parábola. Porque ele falou lá da transformação que é feita de dentro para fora. E em seguida, ele fala da transformação que é feita do lado de fora também. Olha só, ele fala de um homem, um chefe de família, um escriba, que tira, as coisas velhas e novas e joga fora. Só que, quando você vê coisas velhas e novas, e você vê que ele está jogando fora, você já imagina que não são coisas boas. Porque jogar fora não é algo que alguém que é instruído no reino de Deus faria. Então ele percebe, você percebe coisas velhas e coisas novas. Jesus não estava falando de coisas materiais, ele estava falando de costumes e de ideologias. Coisas que não nos aproximam de Deus, que devem ser tiradas das nossas vidas. Coisas que são recentes e coisas que são antigas. Existem tradições que nos afastam de Deus e existem coisas contemporâneas que também nos afastam de Deus. Servir a Deus é um indício de que você está disposto a abandonar tudo aquilo que te afasta de Deus. Entende? Tudo aquilo, seja essa coisa contemporânea, seja essa coisa uma tradição de família também. Ok? Continuando aqui, essas duas parábolas, resumindo agora, são referentes a abandonar novos e velhos hábitos que são capazes de nos afastar do Criador. E olha só, prosseguindo com as parábolas, Jesus, mais uma vez, vai falar de uma parábola chamada Parábola da Pérola. Ele diz assim que um homem que era um negociador, que ele estava em busca de pedras preciosas, estava vasculhando um campo e encontrou uma pedra preciosa. E olha só o que aconteceu. Sabendo que aquela pedra tinha um valor inestimável, ou seja, muito alto, ele vende todos os seus bens e compra, ok? E compra a pérola. Nessa parábola,
essa parte específica, Jesus estava tratando o quê? A respeito das necessidades de nos desapegarmos de coisas velhas, de coisas que estão intimamente ligadas ao nosso sentimento, para poder absorvermos coisas novas que Deus é capaz de nos oferecer. Observe que, no mesmo momento, este homem é capaz de vender tudo. Imagine que ele vende fotos importantes, imagine que ele vende uma casa que estava acompanhando com ele há 10, 15, 20 anos. Imagine que ele vende as coisas, as velharias, os itens colecionáveis dele, que provavelmente ele tinha um apego emocional muito grande, tudo para poder ter direito a essa pérola. E é justamente sobre isso que Jesus estava falando. Sobre muitas das vezes a necessidade que a gente tem de desapegar de costumes que a gente tem há tanto tempo, de objetos que a gente tem há tanto tempo, que podem nos afastar de Deus. Entende? E tudo aquilo que nos afasta de Deus é necessário que nós excluamos das nossas vidas. E você fala assim, mas eu vou deixar de falar com fulano porque ele me afasta de Deus. Sim! Muitas das vezes é necessário que nós também tiremos pessoas das nossas vidas para que podemos nos aproximar de Deus. Ou muitas das vezes não nos aproximar, mas também não nos afastar dele. E é triste e difícil, muito difícil, eu digo isso por experiência própria. Muitas das vezes a gente tem que tirar as pessoas da nossa vida porque elas não acreditam nas mesmas coisas que a gente ou porque elas não têm a mesma conduta que nós. Mas é necessário que nós entendamos isso para que nós não venhamos cair e não venhamos fraquejar por causa de sentimentos. Porque muitas das vezes os sentimentos fazem com que nós percamos a bênção, percamos a vitória. E tudo aquilo que nos afasta de Deus, que não nos aproxima de Deus, vai nos afastar de Deus de alguma forma. Vai nos afastar de Deus de alguma forma porque podemos perder a nossa atenção e darmos atenção mais às coisas mundanas do que a atenção a Deus. Olha só que interessante. Esse preceito ou provérbio referente ao reino de Deus nos faz ressalte a necessidade de mudança e renúncia. Ok? Nos faz menção à necessidade de mudança e renúncia. Ou seja, se você quer absorver algo novo, se você quer a bênção de Deus, é necessário que você abandone velhos hábitos e tudo aquilo que não te aproxima do Pai. E para finalizar um pouquinho sobre essa questão das parábolas, olha só. Jesus ele fala sobre a parábola da rede, tá bom? Ele fala um pouquinho sobre uma rede, né? Foi lançada ao mar. Olha só o que está escrito. Lá em Mateus, no capítulo 3, nos versos 47 ao 50. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda a sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia e então se assentam e juntam os peixes, bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim, acontecerá no fim desta era, os anjos separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Mais uma vez, Jesus fala uma parábola sobre essa questão de como será a vinda do Filho do Homem, de como será o reino de Deus, e ele fala que justamente sobre a separação que acontecerá, e ele fala dessa parábola a respeito de uma rede que separa. Quando ele fala da rede, ele está falando dos anjos. Essa parábola já veio bem explicada, então não tem muito o que se dizer, né? Ela fala sobre as outras parábolas falam sobre a transformação, e no que essa transformação resulta? Em uma pessoa transformada, em uma pessoa liberta, em uma pessoa vivificada pelo Cristo Redentor e Salvador. Olha só, vamos finalizar aqui falando um pouquinho sobre o real significado, sobre o que é entendido através dessas parábolas, sem visar legalidade ou sem visar, como posso dizer, um certo fanatismo. Vamos lá, vamos ser objetivo aqui. Jesus ele fala em todas as parábolas a respeito de uma diferença, ok? A respeito de uma transformação que é feita através do Evangelho. Olha só, lá em Gálatas 5, no verso 1, está escrito assim, ó. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. E olha só, olha que interessante. Está falando sobre escravidão, aí você fala, Júlio César, o que isso tem a ver? O que uma coisa tem a ver com a outra? Escravidão?
Vamos tentar entender essa situação. Do que Paulo estava falando? Ele estava falando sobre a escravidão do pecado. Para quem não sabe, para quem não consegue, não tem uma noção disso, mas o pecado ele não é simplesmente algo que nos impede de entrar no reino do Pai, no reino de Deus, no reino de Jesus Cristo. Ela é uma corrente. É algo que, o pecado é algo que nos prende, é uma corrente. Muitas vezes as pessoas falam, mas você é preso pela religião e tal, mas na verdade é a pessoa que está presa pelo pecado. Porque o pecado, ele corre atrás de você. Não é você, nem você que corre atrás dele. Ele faz com que ele corre atrás de você e faz você pensar que você está correndo atrás dele. Mas na verdade é ele que corre atrás de você. Muitas vezes você não quer pecar, mas o pecado vai até você. Agora é função sua resistir a isso e demonstrar a sua devoção. E demonstrar se você tem fé nisso, se você acredita em Deus mesmo. Porque se você acredita em Deus mesmo, se você tem condições de fazer a vontade de Deus, você vai fazer independente das circunstâncias. E Paulo, ele não estava simplesmente falando sobre o pecado ele destrói as pessoas, tá, não, mas o pecado ele prende as pessoas. E muitas vezes nós pensamos que, mas isso não é pecado, mas se eu fizer isso eu não sou um pecador, se eu fizer isso o diabo não está em mim. Mas de certa forma isso pode acabar te afastando de Deus e te tornando um escravo do pecado. Muitas das vezes o diabo ele não vem para poder tentar fazer parecer que o erro é erro. Ele tenta fazer parecer que o erro é certo. E às vezes você, se baseado em ensinamentos de muitas das vezes falsos profetas, ensinamentos de pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, crê que pode ser feito. E a gente tem visto uma pregação de que tudo pode, tudo é normal, mas a questão é, será que você se sente bem fazendo isso? Será que a sua consciência não te acusa? Porque se tem uma pessoa que pode nos corrigir, não são os nossos amigos, não é o pastor, não é a mamãe, não é o papai, é a sua consciência. Tanto que Jesus, lá no livro de Coríntios, no capítulo 11, quando ele vai falar um pouquinho ali sobre a questão da ceia, ele fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, Jesus estava falando, se você está em pecado, só você sabe. Se você está errado, só você sabe. E muitas das vezes, o erro que é condicionado a mim não se condiciona a você. Porque o erro que é condicionado a mim é baseado no que eu acredito, no que eu vivo, na doutrina que eu prego, na doutrina que eu vivo. Muitas das vezes algo que pode ser pecado para mim, pode não ser pecado para você. E é por isso que a sua consciência não te acusa quando você faz a mesma coisa que eu e a consciência me acusa. Porque a nossa consciência é baseada na nossa conduta e na nossa fé. Se você tem fé em Deus, se você tem a sua conduta é baseada na palavra de Deus, todas as vezes que você fizer algo que não é parte da lei de Deus, parte da vontade de Deus, isso vai acusar no seu inconsciente, no seu subconsciente. E é assim que nós determinamos se o que nós fazemos é a vontade de Deus ou não. E preste muita atenção, o Evangelho ele é vivificador. O Evangelho ele é transformador. Só que a transformação do Evangelho, que muitos acreditam, não é feita de fora para dentro. Ela é feita de dentro para fora. E muitas das vezes as pessoas falam, mas eu preciso trocar essa roupa para me ser salvo. Mas primeiramente você tem que aceitar o Evangelho no seu coração, aceitar o Evangelho no seu consciente, para você entender que Jesus Cristo é seu Salvador. E a partir do momento que você recebe o Senhor Jesus, que você entende que Ele é seu Pai, que você entende que Ele é o seu Criador, que você entende que Ele é o único mediador e o seu Redentor, é neste momento que você se torna capaz de receber o Evangelho, e a partir desse momento que vai ocorrer uma transformação real na sua vida, que é descrita nessas parábolas que eu acabei de ler. Que se essa mensagem faz sentido para você, eu peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal, continue me acompanhando, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido um motivo de lição, um motivo de entendimento para cada um de vocês. Muito obrigado a todos pela sua atenção e até a próxima. Obrigado por tudo.